Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Questão 257. O corpo é o instrumento da dor e, se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que ela conserva pode ser muito penosa, contudo, não pode ter ação física. Com efeito, nem o frio, nem o calor pode desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode nem se gelar e nem se queimar. Não vemos todos os dias a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir os efeitos da realidade e ocasionar mesmo a morte? Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro dela conservou a impressão e estudo. Pode-se, pois, crer que há alguma coisa análoga no sofrimento do espírito depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos espíritas, como as aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia nele tão frequente de que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se deixaram absorver nos prazeres materiais e tantos outros, vieram fazer luz sobre essa questão e deram lugar às explicações que damos aqui resumidas. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Aurido no meio ambiente, no fluido universal, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e, até certo ponto, a matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual. A vida intelectual está no espírito. Além disso, o agente das sensações externas. No corpo, essas sensações estão localizadas pelos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, de resto, não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Não podemos tomar essas últimas senão como termo de comparação e não como análogas. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é do corpo. Entretanto, não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, uma vez que ele se queixa de frio e de calor. Ele não sofre mais no inverno que no verão, e o temos visto passar através das chamas sem nada experimentar de penoso. A temperatura não causa, pois, sobre eles nenhuma impressão. A dor que ele sente não é, propriamente dita, uma dor física, é um vago sentimento íntimo do qual o próprio espírito não se dá sempre uma conta perfeita, precisamente porque a dor não está localizada e que não é produzida pelos agentes externos. É antes uma lembrança do que uma realidade, porém, uma recordação também muito penosa. Há algumas vezes, entretanto, mais que uma lembrança, como iremos ver. A experiência nos ensina que, no momento da morte, o perispírito se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende sua situação, não crê estar morto, se sente vivo.
vê seu corpo de um lado, sabe que é seu e não entende por que está separado dele. Este estado perdura muito tempo, enquanto existe alguma ligação entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos disse: não estou morto. E ajuntou: entretanto, sinto os vermes que me roem. Ora, seguramente, os vermes não roíam o perispírito, e ainda muito menos o espírito. Não roía senão o corpo. Entretanto, como a separação do corpo e do perispírito não era completa, disso resultava uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão pode não ter talvez a palavra certa, porque faria crer num efeito muito material. Era antes a visão do que se passava em seu corpo, ao qual o ligava seu perispírito, que produzia nele uma ilusão, a qual tomava por uma realidade. Assim não era uma lembrança, pois que, durante sua vida, não havia sido roído pelos vermes. Era o sentimento de um fato atual. Vê-se por aí as deduções que se podem tirar dos fatos, quando são observados atentamente. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Morto o corpo, ele não sente mais nada, visto que não há mais nele nem espírito, nem perispírito. O perispírito, desprendido do corpo, experimenta a sensação, mas como está, não lhe chega mais por um canal limitado, é generalizada. Ora, como não é, em realidade, senão um agente de transmissão, uma vez que é o espírito que tem a consciência, resulta disto que, se pudesse existir um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que o corpo quando está morto. Da mesma forma, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação penosa. É o que ocorre com o espírito completamente purificado. Sabemos que quanto mais eles se purificam, mais a essência do perispírito se torna etérea. De onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, quer dizer, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, da mesma forma que as sensações desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Sim, sem dúvida, para aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, há nele sensações íntimas, de um encanto indefinível, do qual não podemos fazer nenhuma ideia, pois a esse respeito somos como cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que ela existe, mas por que meio? Aí se detém para nós a ciência. Sabemos que existe percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não, como no homem, de uma parte do ser. Mas ainda uma vez, por que intermediário? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem nos dar conta, visto que nossa linguagem não está feita para exprimir as ideias que não temos. Da mesma forma que na língua dos selvagens não há termos para exprimir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões das nossas matérias, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. O mesmo não ocorre com os perispíritos mais densos. Daqueles percebem os nossos sons e os nossos odores, mas não por essa parte limitada de sua individualidade, como quando em vida. Desear dizer que as vibrações moleculares
se fazem sentir em todo o ser e chegam, assim, ao seu sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de um modo diferente, e pode ser também com uma impressão diferente, o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso vem em apoio ao que dissemos. Essa penetração é tanto mais fácil quanto mais o espírito está desmaterializado. Quanto à visão, ela é independente da nossa luz. A faculdade do ser é um atributo essencial da alma. Para ela não há obscuridade, mas é mais extensa, mais penetrante, naqueles que estão mais purificados. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria de seus órgãos. Na vida extracorpórea, os são menos à medida que clareia o seu envoltório semimaterial. Esse envoltório, tirado do meio ambiente, varia de acordo com a natureza dos mundos. Passando de um mundo a outro, os espíritos trocam de envoltório como trocamos de roupa ao passarmos do inverno para o verão, ou do polo para o equador. Os espíritos mais elevados, quando nos veem visitar, revestem-se, pois, do perispírito terrestre, e desde então suas percepções se operam como nos espíritos vulgares, mas todos inferiores com os superiores não ouvem e não sentem mais do que aquilo que querem ouvir ou sentir. Sem possuir órgãos sensitivos, podem tornar à vontade, ativas ou nulas, suas percepções, só uma coisa não forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornarem-se invisíveis uns para os outros, segundo a categoria que ocupem. Podem ocultar dos que lhes são inferiores, mas não daqueles que lhes são superiores. Nos primeiros momentos que se segue à morte, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa. Ela se aclara à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida, independentemente da sua penetração através dos corpos que são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço infinito, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Toda esta teoria de Siá não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais, e eis que nos informais que ainda sofreremos, seja isso de uma maneira ou de outra. Não é menos sofrer. Ah, sim, podemos ainda sofrer, e muito, e por muito tempo, mas podemos também não mais sofrer, mesmo desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. O sofrimento deste mundo algumas vezes independe de nós, mas muitos são as consequências da nossa vontade, que se remonte à origem, e se verá que, em sua maior parte, é a consequência de causas que teríamos podido evitar. Quantos males, quantas enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? Em uma palavra, o homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não tivesse abusado de nada, que tivesse sido sempre simples em seus gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Ocorre o mesmo com espíritos. Os sofrimentos que suporta são sempre consequência da maneira que vive sobre a terra. Sem dúvida, não terá mais a gota de reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não valem melhor. Vimos que esse sofrimento resulta dos laços que ainda existem entre ele e a matéria, que quanto mais se liberta da influência da matéria, de outro modo dito, quanto mais está desmaterializado, menos tem de sensação penosa. Ora, depende dele se libertar dessa influência desde esta vida.
Tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a escolha entre fazer ou não fazer. Dome ele as suas paixões animais, não tenha nem ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não seja dominado pelo orgulho e que purifique a sua alma pelos bons sentimentos.